Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu recebi uma encomenda de cone trufado e decidi gravar para vocês estarem me acompanhando na produção desses cones. Eu não trabalho só com bolo, eu trabalho também com alguns tipos de doces e um desses doces é o cone trufado. Então vamos lá. Eu já vou começar a passar para vocês o material que eu utilizei para estar fazendo o cone trufado. As casquinhas eu utilizei da marca Barion, que é uma caixa amarela com alguns detalhes em marrom e azul, ou preto e azul. E nessa caixinha ela vem com 18 unidades. Eu encontrei por R$ 6. Isso, R$ 6 vem com 18 unidades. Eu achei super em conta porque a casquinha é maravilhosa. Crocante. Ela só é um pouquinho frágil, como todas elas, né? Então a gente tem que tomar cuidado no manuseio dela. E escolher bem, né? No mercado. Porque elas não vêm lacradas, a caixa. Elas vêm dentro de um saquinho, dentro da caixa. Então vocês podem estar, né? Abrindo a caixa ali e escolhendo o melhor ali a dedo. Porque como é um material frágil, se for colocado na prateleira do mercado de uma forma errada, ela vai acabar se quebrando e quando você chegar em casa, você vai ver que você teve prejuízo, não escolhendo a caixa que estava com os cones mais inteiros, né? Então eu utilizei esse cone e o chocolate que eu utilizei para banhar, né, meus cones, é o chocolate fracionado da Top Herald. É um chocolate muito bom, muito gostoso. Porém, a minha preferência de chocolate fracionado é o chocolate da Mavalério. Só que de um tempo para cá, eu comecei a ter problema com esse chocolate, porque ele não derretia. Ele ficava grosso, ficava como uma pasta. Então eu não conseguia banhar nada nesse chocolate. E eu lembrei que eu fiz um curso de ganache e a professora indicava a gente, quando tivesse esse tipo de problema, né? Que não é o problema de marca de chocolate, não, pessoal. É o problema de armazenamento, tanto na loja quanto em casa. Eles precisam estar armazenados num local que não pegue calor, né? Porque se bater calor e depois vir aquela coisa fria, gelada, né? Aquele vento, isso daí já mexe com o chocolate. Então, eu lembrei desse curso e fui, né, nas minhas anotações e lá tava que quando acontecer esse tipo de coisa, é só a gente ir pingando algumas gotinhas de óleo de coco extra virgem, tá? Eu não sei outros tipos de óleo, mas o óleo de coco extra virgem, que ela ainda enfatizou, que é porque ele não deixa gosto nenhum. Nem gosto nem cheiro. Ele não muda o gosto do chocolate. Vocês vão pingando de gotinha em gotinha e mexendo até ele ficar, né, na textura que vocês querem. E para cone, quanto mais fluido o chocolate tiver, melhor, porque a gente não deixa a casquinha grossa, né? A gente acaba não fazendo aquela casquinha carregada no chocolate, que aí acaba ficando enjoativo, porque a gente coloca chocolate dentro e fora, fora o recheio. Então, as minhas marcas preferidas de chocolate fracionado para casquinha são essas duas. Sendo que tem uma diferença entre a da Mavaléria e a da Top. A Mavaléria, apesar de eu gostar mais, ela não rende tanto assim quanto a Top. Então, vocês que trabalham com isso, com chocolate, vocês vão testando aí na casa de vocês para vocês se identificarem com o chocolate melhor para vocês. E quando vocês forem vender, pessoal, qualquer tipo de doce que leve chocolate fracionado, é muito importante vocês estarem passando para o cliente de vocês que o chocolate é fracionado, não é chocolate nobre, porque a gente consegue ver a diferença quando a gente está comendo ali o chocolate. Não é que seja ruim, porque não é.
mas dá pra gente ver a diferença, porque o chocolate fracionado, ele tem mais gordura, tá ok? Mas se vocês escolherem um chocolate com uma marca boa, não vai ver quase diferença nenhuma entre o chocolate fracionado e o chocolate nobre. Então, vamos já passar pro recheio que eu utilizei nas minhas casquinhas. Eu já perdi muito recheio, né? Quando eu comecei a fazer meus doces, porque eu fazia uma quantidade grande, acabava não utilizando e congelava eles. Porém, mesmo congelados, eles têm uma durabilidade, né? Eles têm um tempo, um prazo para eles estarem congelados, porque senão depois tem que ir para o lixo. Então eu resolvi, agora eu trabalho da seguinte forma: eu faço um recheio base e vou saborizando eles depois, porque eu não tenho prejuízo nenhum. Eu faço um recheio só, divido quantas vezes for preciso, aquilo ali acabou, eu faço mais um. Eu acho mais econômico, né? E aqui dá super bem pra mim. Então eu dividi meu recheio base em três, porque um eu fiz de coco, o outro eu fiz de chocolate e o outro eu fiz de ninho. O de coco, eu só misturei o coco no final, né, do processo ali do recheio. O de chocolate, eu coloquei uma barra de chocolate, dessas que vende em mercado, mercearia, de 90 gramas. E o ninho, eu misturei o leite ninho, tá? E quando vocês também forem vender algum tipo não, o recheio de leite ninho e vocês não utilizarem leite ninho, é bom vocês estarem falando também para os clientes de vocês que não é leite ninho. Como, por exemplo, recheio de bolo de leite ninho. Eu preciso estar utilizando leite ninho. Apesar de que eu tenho minhas preferências em relação a leite em pó, porque em questão de sabor. Eu tenho uma outra marca que eu prefiro trabalhar com ela, porém, quando eu vendo algo de ninho, eu preciso utilizar o leite ninho, tá ok? Então, eu coloquei os saborizantes, deixei ele no cantinho porque eles precisam esfriar. E lembrando que o recheio de cone, ele não pode ficar na mesma textura do que o recheio para bolo não, tá, pessoal? Que é totalmente diferente. Ele precisa ficar mais molinho, pra quando a gente morder, a gente sentir, né, aquele recheio, aquele recheio aveludado na boca, aquela coisa. Tem até pessoas que vendem um recheio, quando você morde, ele vem escorrendo um pouquinho. Então, a textura de recheio para bolo e recheio para cone é diferente. E esse foi os recheios que eu usei para fazer os meus cones. Então, como vocês estão vendo aí no vídeo, né, estão acompanhando, a forma que eu utilizo para banhar eu banho primeiro por dentro, viro ele de cabeça para baixo e depois eu venho com um pincel que eu comprei só para isso e venho passando o chocolate na parte de fora, porque eu acho que assim não fica com excesso de chocolate e não fica enjoativo, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente acaba utilizando chocolate fora, chocolate dentro e ainda mais o recheio, então a gente tem que ficar atento a isso. Então eu faço com pincel e quando eu quero depois colocar algum confeito, eu passo de novo chocolate fino ali e coloco o confeito que eu quero para estar grudando. Vocês podem estar fazendo isso já da primeira vez, mas eu gosto de fazer 2 vezes porque eu acho que o confeito fica grudado melhor. E outra dica que eu já vou dando para vocês aí, enquanto vocês vão acompanhando no vídeo recheando os cones, quando vocês forem colocar a tampinha, né, para fechar aí do jeito que vocês estão vendo eu fazendo com a colher. Tem gente que faz com saquinho, mas aí vai de cada um, o que cada um se adaptar melhor. Fechou, é esse jeito que a gente tem que trabalhar. Eu aconselho vocês a deixar uma camada bem fininha para quando a gente morder o cone, a gente vir morder com delicadeza, né? Porque às vezes a camada é tão grossa que a gente fica com uma certa dificuldade para conseguir morder. Então, eu finalizei os meus cones aí, cada um com um confeito diferente em cima.
O de chocolate eu finalizei com confete, que eu também coloquei no meio deles. O de coco eu finalizei com coco ralado em flocos, porque a gente consegue sentir melhor o sabor do coco. E o de amendoim eu finalizei com amendoim em cima também. Eu também coloquei um pouco no meio e um pouco em cima, para quando a gente chegar na metade do cone, a gente ainda assim sentir o amendoim dentro do cone, não só do lado de fora. E daí eu já vou partir para embalagem. Mas antes disso eu vou falar para vocês que eu comprei esse suporte aí para colocar os cones e adorei. Esse suporte aí eu também vou deixar na descrição para vocês qual é a numeração dela, desse suporte. Eu achei um pouquinho pequena para o cone de amendoim. Porém, é porque o amendoim é grosseiro e acabou não encaixando ali direitinho. Daí para vocês verem que um cone tá meio que caído. Esse daí que eu tô acabando de colocar. Mas não interfere em nada, pessoal. Mas tem suportes um pouquinho maiores também. Aí fica a critério de cada um, vai comprando vários tamanhos, até mesmo se vocês trabalharem com casquinhas de vários tamanhos, é bom vocês já terem em casa. E esse suporte é super baratinho. O suporte simples vocês encontram em torno de R$ 2, R$ 3. E esse que tá aí no vídeo que eu comprei, é aquele de 3 partes, né? Eu comprei esse daí por 8 e alguma coisa, não chegou nem a ser R$ 9, eu comprei na Shopee. Então vim finalizando os meus cones. E a embalagem, pessoal, eu utilizei a embalagem própria para cone, que ela tem no formato de cone. Mas vocês podem estar utilizando qualquer saquinho no formato de retângulo, né? Nos tamanhos de 10 por 15, 10 por 18 e fechar eles com um adesivo na tampinha, que assim fica melhor, porque esses saquinhos eles não deixam o cone no formato que vocês vão ver no final, né? Que a gente amarra em cima e fica o restante do plástico pro alto. Mas isso também é a critério de vocês, o que vocês acharem melhor, o que vocês encontrarem aí onde vocês moram. E aí eu já vou finalizando. Vou colocando os cones dentro dos sacos e vou fechando com esse aramezinho, né? Isso, vou fechando com esse aramezinho aí, mas vocês podem também estar vedando melhor, porque a durabilidade vai ser maior, com uma seladora. O resultado é o mesmo, só muda, né, na durabilidade do cone. E eu já vou agradecer a vocês por estarem assistindo esse vídeo, por ter ficado até o final. E quem gostou, dá um joinha, curte, compartilha. E muito obrigado, pessoal, por vocês estarem me incentivando a continuar aqui a postar mais vídeos para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá ok? Fiquem até o final para vocês verem a finalização desses cones trufados, pessoal. Ficaram lindos.